Quando o empresário Chris Anderson assumiu o controle do TED no final de 2001, nem todo mundo foi com a cara dele. No ano seguinte, a empresa organizou uma conferência anual na Califórnia sobre tecnologia e inovação, e uma média de 800 pessoas compareceram ao evento. Grande parte da comunidade fiel do TED achava que Chris não conseguiria repetir o sucesso do seu antecessor. Tanto que mesmo após meses com a bilheteria aberta, apenas 70 ingressos tinham sido vendidos para o próximo evento. O empresário tinha uma única chance de consertar isso. Ele falaria ao público nos últimos 15 minutos do último dia de conferência. Só tinha um problema. Apesar de liderar uma empresa de conferências, Chris Anderson não falava bem em público. Se identifica com isso? Na verdade, só a ideia de estar em frente a uma plateia o deixava com medo e ansioso. Mas era preciso. O futuro da sua empresa dependia daqueles 15 minutos. O jeito foi preparar cuidadosamente todo o seu discurso. Ele tinha um objetivo claro: apelar para a emoção do público. Como ficava muito nervoso no palco, escolheu permanecer sentado durante a sua fala e começou a contar a sua história pessoal de como um dos seus empreendimentos anteriores havia fracassado, o que o fez acreditar que nada mais daria certo. Ele explicou também como a conferência TED foi o que reacendeu a chama de esperança em seu espírito empreendedor. Ao conhecer tantas ideias inovadoras, ele ficou encantado. Concluiu dizendo que era aquele o sentimento que queria inspirar no público da sua conferência. E dali para frente, para a surpresa do orador, ele foi aplaudido de pé pela plateia, incluindo ninguém menos que Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que assistia a sua fala diretamente da primeira fila. Que responsabilidade, hein? Passada 1 hora da sua apresentação, cerca de 200 pessoas já tinham se comprometido a comprar o ingresso da próxima edição da conferência. Por causa daqueles 15 minutos bem-sucedidos, Chris Anderson é CEO do TED até hoje e com o tempo se especializou na arte de falar em público. A empresa cresceu e é conhecida pelos TED Talks, a famosa série de palestras e conferências sobre temas diversos, que se tornou popular justamente pelo formato das suas apresentações. São curtas, dinâmicas e muito criativas. O medo de falar em público que Chris sentiu lá no passado não é incomum. Pelo contrário, é a regra. Falar em público significa estar disponível para o julgamento das outras pessoas, que vão, sim, te analisar, reagir à sua performance. Para muitas pessoas, só o medo de ser reprovado ao vivo já causa um certo desespero, não é verdade? Lidar com a plateia não é exclusividade de apresentadores de TEDs. Na vida profissional, você precisa fazer isso o tempo todo. Tem uma entrevista de emprego? Precisa cativar o entrevistador. Tem uma reunião? Tem que falar bem em público e tem que se destacar. Não basta ter ideias boas, é preciso apresentá-las de maneira clara e convincente. E o maior desafio é manter a atenção do ouvinte. O storytelling é justamente contar uma boa história que pode ajudar em seu discurso, em suas apresentações e, consequentemente, em sua carreira. Por isso, é fundamental saber como contar uma boa história. Então, eu trouxe um passo a passo para te ajudar a contar histórias que vendem. Olá, eu sou Dani Amorim, treinadora da O Quem Fala, e é muito bom ter você aqui para falarmos um pouco de storytelling, essas boas histórias que nos ajudam a vender, a convencer e a emocionar. O primeiro passo que eu vou te dar para você se preparar, seja para fazer uma apresentação, uma reunião, vender algo ou captar clientes, é humanize seus argumentos. Ao explicar um conceito ou passar uma informação importante, tente fazer a plateia imaginá-los através de uma história. Você pode, por exemplo, contar algo que aconteceu com você,
com alguém que você conhece ou um case de sucesso. O importante é trazer informações reais e pessoais ao discurso para aumentar a credibilidade e a identificação. Para você entender o quanto é importante saber contar uma boa história, tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Princeton e eles constataram que quando você conta uma boa história, o cérebro de quem está contando a história acopla com o cérebro do ouvinte. Ou seja, quem está ouvindo a história navega na frequência de quem está contando. Há realmente uma conexão, um acoplamento cerebral, que é o termo que eles utilizaram para falar dessa pesquisa. Então, o que eu quero dizer com isso é que ao contar essa história, quando você traz imagens, traz detalhes, humaniza, tem cheiro, consegue trazer esse cheiro, destacar esse cheiro por meio de uma fala, de uma situação, de uma cena, como por exemplo, eu gosto de falar, nos filmes americanos a gente vê muito isso. É vendedor de imóvel, você chega para ver a casa nos Estados Unidos, isso é muito comum, principalmente naquelas séries de obras. Você chega para ver a casa que está à venda e aí a pessoa já prepara um bolinho no forno, sabe? Aquele cafezinho ou aquele chá perfumoso de canela. Por quê? Porque você pode atrair a pessoa para uma lembrança afetiva e aquilo naturalmente vai aumentar a conexão e também o seu poder para persuadir e influenciar aquele comprador. E tem uma outra curiosidade que também é ciência. O nosso cérebro não sabe identificar o real da ilusão. Então, quando você conta uma boa história com muitos elementos que irão encantar, surpreender e emocionar, a pessoa entra exatamente na sua história porque aquilo passa a ser verdade para ela. O cérebro, ele não vai separar aquele momento do que está acontecendo. Ele vai entrar nessa história. Por isso, foque nos detalhes, humanize a sua fala, porque você certamente vai aumentar a sua credibilidade e também a identificação com as pessoas que irão te ouvir. Agora vamos ao segundo passo. Apresente um conflito. Todo bom contador de história sabe apresentar um conflito, ou seja, o ponto central daquela narrativa. Geralmente é isso que mais prende a atenção do público. É por isso que você gosta daquela série ou daquele filme. Quanto maior o conflito dos personagens, melhor o enredo. Quando fizer uma apresentação, não se esqueça, tem que ter um conflito. Por exemplo, vamos imaginar que você precisa apresentar ao seu chefe a troca do sistema de emissão de notas da empresa. Você pode simplesmente falar que a troca de sistema seria benéfica para a organização. Ou pode dizer algo como: quero sugerir a troca do sistema de emissão de notas fiscais porque tivemos muitos problemas graves que afetaram vários departamentos e prejudicaram o trabalho do João, da Maria e do Pedro. Isso está afetando os nossos clientes de tal maneira que nós precisamos repensar essa situação. Qual desses discursos você acha que vai convencer mais? Ao narrar um conflito, incluindo pessoas reais, você cria conexão com o seu interlocutor e o faz ficar preso à sua história. Então, novamente, é aquela riqueza de detalhes que você sabe que precisa trazer e principalmente das dores presentes. Sabe, aquele desgaste, aquela situação incômoda, aquele momento difícil. Se você não traz um bom conflito, se você passa batido por isso, quando vier o sucesso, quando você trouxer a etapa em que você vence, as pessoas vão julgar que foi sorte, porque você não soube explorar de forma técnica e de forma emocional esse conflito. Então é muito importante você pensar que trazer esses elementos que vão narrar a sua dificuldade, com uma riqueza de detalhes, os desafios vencidos, isso vai fazer com que você pareça ainda mais competente e com maior credibilidade na situação que você está oferecendo ali. Terceiro passo: se há um conflito, há uma solução. Ao apresentar o conflito, é importante vir com a solução. O diferencial entra na maneira como você vai apresentar isso. Maximize a sua solução. Busque usar um vocabulário que prove que a sua solução não é só viável, como também é ideal. Aposte em expressões que dão peso aos seus argumentos, como a melhor, a maior,
por exemplo, a grande solução que eu proponho ou a melhor solução que encontramos, os superlativos podem aumentar o nível de confiança no que você está propondo. Então, se você pensar que você trouxe ali na fase do conflito detalhes que vão ajudar a mostrar as dificuldades, a solução e o superlativo vão mostrar que não foi sorte, foi sim uma vitória muito bem estratégica, uma vitória merecida. Último passo: ative os sentidos do seu público. Para ativar os sentidos do seu público, você precisa aumentar o detalhamento da sua narrativa. Para que isso dê certo, é preciso repertório. Ou seja, um bom orador, além de estar sempre antenado ao que acontece ao redor, deve estudar muito sobre o que vai falar. O storytelling, ele tem muito peso, mas os seus argumentos também trabalhados com dados, fatos, tudo isso aumentará o seu poder de persuasão. Então você precisa facilitar para o público imaginar as cenas, mas também precisa apostar em dados, fatos que podem vir a ajudar você nessa história. O storytelling parece algo novo porque esse nome está mais fresco, mas na verdade contar histórias é algo muito primitivo, muito presente na história da humanidade. Então, se você se lembrar dos filmes antigos, onde os homens se uniam ao redor da fogueira e ali contavam as suas histórias, contavam o seu progresso em relação a determinada situação, então isso já está muito presente no nosso inconsciente e claro que faz parte da nossa forma de relacionar, de se conectar. Quando sentamos com os nossos filhos, contamos histórias infantis. Quando estamos conversando com alguém, nos prendemos também por meio das histórias. Mas é importante que se diga que o storytelling, ele precisa sim de que você prepare bons argumentos, de que você faça boas pesquisas, porque ele é uma parte importante do processo de argumentação. Para você entender o quanto o storytelling tem peso numa fala, durante uma apresentação, tem uma palestra também memorável do TED, que é do advogado criminalista e defensor dos direitos humanos Bryan Stevenson. Nessa apresentação, que inclusive está num livro do TED, mostra os elementos da fala do advogado. Então, foram separados esses elementos. O storytelling tinha um peso gigantesco, mas também estavam presentes nas falas dele dados, estatísticas, pesquisas e, claro, um elemento fundamental que é a ética, o conhecimento dele no assunto. Então, quando nós temos o storytelling para nos ajudar a convencer, a impactar e a influenciar, nós temos que pensar em preparar esses argumentos e utilizar a história para que realmente ela seja aquele ponto de virada. Então, você pode utilizar essa técnica para você conseguir ser uma pessoa de muito maior sucesso na comunicação. No vídeo de hoje, eu trouxe a importância do storytelling para passar uma mensagem. Para terminar, eu quero aproveitar e te convidar para se inscrever no workshop Comunicação que Vende. Serão 3 aulas aqui no YouTube com técnicas para você ter uma comunicação mais estratégica, o que fará diferença na sua carreira. Para saber mais, é só clicar no link que vamos deixar aqui na descrição, fica aqui embaixo e aí você faz a sua inscrição para o evento. Já aproveita também para se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo novo toda semana. E acompanhe, claro, a gente nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente faz por aqui, de tanta informação que a gente passa sobre as qualidades e benefícios da comunicação. Ficamos por aqui, a gente se vê. Até mais!